bom dia, meus queridos basistas de física, bem-vindos a esse Prepara AV1, mais um, né, na nossa longa estrada por aí, teremos logo outro, que é o AV2, por enquanto, de olho no que a gente vai combinar, hoje com vocês, eu aqui na telinha, Lurdinha lá no chat e o Cristiano me salvando de qualquer besteira tecnológica que aconteça comigo aqui, tá? Então a turma está aqui só para te ajudar e lá vamos nós. Nosso caminho é longo, 45 minutinhos de muita conversa. Vamos ver hoje nosso conteúdo de aula, né? Medidas e suas implicações. Vamos falar um pouco sobre notação científica. Passaremos pela ordem de grandeza, pela cinemática unidimensional e, enfim, pelas leis de Newton, né? Começando aqui o nosso problemas com medidas. Importantíssimo para nós, meus amores. O ato de medir, ele tem basicamente três grandes coisas vinculadas a ele. A comparação, o instrumento que você trabalha e a incerteza associada à medida. Em relação à comparação, volta aqui em mim, deixa eu te explicar uma coisa muito importante. Imaginem que a gente esteja trabalhando com uma imagem. Você vai e fotografa em um passeio seu um pequeno grilo, tudo bem? Aí você chega em casa e quer mostrar para os seus filhos como aquele grilo que você fotografou era imenso. Você fala em relação aos grilos que você já viu. Se você tiver só a foto sem nenhum objeto comparativo, não tem como a pessoa ter essa noção de que ele era muito grande. Então você precisa ter algo para comparar. A medida ela trabalha assim. Então você tem um objeto para medir, você usa um padrão de medida, que pode ser um pedaço do corpo, dedos, palmos, ou coisas mais precisas, já inventadas, criadas e aferidas para você, como réguas, paquímetros, micrômetros, instrumentos de medida propriamente dito. Então a primeira coisa que você faz é uma comparação com o instrumento de medida. Você fala, legal, comparei. E o que mais eu preciso ter cuidado, né? Vamos lá na nossa planilhinha que eu vou te mostrar. Então, quando você tem um instrumento, a primeira coisa muito importante é você escolher direito o instrumento. A escolha é muito importante. Por quê? Então, vamos lá, de novo, nós juntos aqui. Se eu tiver que medir o diâmetro desta caneta, por exemplo, eu posso usar uma régua? Sim, posso usar uma régua. Boto uma régua aqui atrás, vejo onde começa, onde termina, dá certo. Mas ele não é o melhor instrumento que eu tenho. Por quê? Porque vai depender muito da minha habilidade de enxergar exatamente as laterais. Mas eu tenho um instrumento que pode travar, que funciona como uma pequena boca, que é o paquímetro. Ele vai travar aqui e eu consigo ler com mais precisão. Ou, para esta medida, ainda cabe um micrômetro. Então, a escolha do teu instrumento é importante, tá bem? O que mais que é importante? Vamos lá, escolhi meu instrumento. É muito importante que eu saiba lê-lo, que eu saiba fazer a leitura desse instrumento, não é? Não adianta nada pegar um micrômetro ou um paquímetro e não sei utilizá-lo. Então, saber ler é importante. E a coisa, uma sacada importante, bem legalzinha é, sempre que você lê uma escala de medida, você precisa estar sempre na perpendicular com ela, sempre de frente. Porque se você se deslocar lateralmente, o que você vai ler é diferente do que você leria na perpendicular, ali, ó, diretamente com a escala. Esse erro seria um erro de paralaxe, o seu posicionamento angular interferindo na medida. Sim? É por isso que quando você está num carro de passageiro, o motorista está lá, aí você olha uma placa, velocidade máxima 80 km por hora. Quando você presta atenção lá no velocímetro, você fala, olha meu bem, você está batendo os 80, aí ele fala, não, estou a 75. Você está numa posição que é difícil de você enxergar ali direitinho a medida, tá? Então, posicionamento é importante, né? Saber ler e se colocar à frente é importante. Mas tem uma outra coisa sobre posicionamento, que é como você coloca o instrumento de medida. Ok, deixa eu dizer uma coisa. Eu tenho vários filhos, né? Um bando, aqueles gafanhotos correndo em casa. E aí, quando meu filho do meio tinha lá uns 5 anos, ele resolveu medir a altura dele. Roubou minha trena, né? Todo físico é meio louco, tem os instrumentos de medida em casa. E aí, ele mediu o tamanho dele e me disse, puxa, mãe, cresci. Eu falei, que bom, filho. Quanto? 2,80 m. Eu falei, o quê? Uma criança de 2,80 m? Eu pensei, como eu vou dizer para ele? Aí ele disse, mãe, quanto você tem? Eu falei, 1,58 m, né? Só daniquinho, só daniquinho. Aí ele parou, olhou para mim e falou, ué, mas 2,50 m não é menor que 2,80 m? Eu falei, é. Aí ele pensou e disse, mãe, você errou a medida. E aí que eu fui ver como é que ele tinha medido. Ele encostou a trena na parede
pediu para o irmão segurar e veio puxando na diagonal. Então, ele não mediu a altura, ele mediu uma hipotenusa, né? Então, o erro dele foi um mau posicionamento do instrumento. Então, colocar o instrumento direitinho na sua medida é importante, tá? Pensar nisso. Então, vamos terminar a nossa pequena planilha. Então, lá vamos nós. No meu instrumento, eu preciso tomar cuidado com o posicionamento, ler direitinho na perpendicular e, por mais elegante que eu seja, por mais direitinho que eu faça, a minha medida sempre gera uma incerteza. Ou porque o meu instrumento de medida tem uma certa precisão, ou porque existe uma flutuação estatística. Deixa eu te explicar, olhos nos olhos, o que é uma flutuação estatística. O caso é o seguinte, imagine, você vai medir o diâmetro de uma pequena bilha de metal, tudo bem? Que vai dentro dos rolamentos. Uma bilha de metal, uma bolinha de metal, ela é muito perfeitinha. Se você mede em várias posições, o diâmetro dá sempre muito igualzinho. Agora vamos trocar essa bilha para uma bolinha de gude. Quando você pega a bolinha de gude, se você mudar a posição dela e for medir o diâmetro, muda totalmente. Porque ela pode estar lascada, ela é de vidro, tem um calombo. Quando você faz ela girar na mesa e escuta, faz clac, 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 clac. Então ela é toda irregular. Essa irregularidade dá o que a gente chama de flutuação estatística da peça, é o que vai me dizer se ela é regular ou não. Sacou? Então, sempre tem um erro associado à medida. Sempre. Ok? Então, terminando nossa pequena planilha, medida. Então, a nossa medida ela tem uma comparação, depende do instrumento, gera uma incerteza. E, para que você não se esqueça, uma medida pode ser uma comparação direta, como, por exemplo, o tempo, que você vê pelo cronômetro, o comprimento com uma régua, a massa com uma balança, é direto, você mede direto. Quando você não mede direto, então a gente chama de uma medida indireta, que é quando você faz as contas, né? Por exemplo, você pega lá uma medida de tempo e junta com a medida de comprimento, dependendo da relação que você faz, você tem lá a velocidade. Ou você tem uma aceleração, tudo bem? Então isso é indireto, ok? Seguimos adiante. Vamos ver as implicações do nosso ato de medir. Então, aqui um pequeno exemplozinho. Se a gente tiver esse pequeno parafuso, vamos fazer a leitura, né, do tamanho desse parafuso. Temos aqui uma régua milimetrada e a gente está vendo o limite desse parafusinho aqui. Pessoas diferentes fizeram a medida e disseram, ó, 4,20, 4,25, 4,30, 4,25. E a pergunta é, você... qual seria a medida que você marcaria para essa caneta, né? Então, e aí, e mais? Se todas essas pessoas tiveram essa flutuação na leitura, o que seria a medida mais adequada? Então, lembrar, a medida mais adequada, a mais próxima à realidade, é a média. Se você faz a média das medidas, não é? Você soma aqui, no caso, 1, 2, 3, 4, soma as 4, divide por 4, você tem o valor médio lido. E é isso que vai ser a sua pequena medida. E aí você diz, minha querida professora, você disse que tem um erro associado. Sim, sempre, toda medida tem um erro associado. No nosso caso aqui, eu estou dando um exemplo do erro associado imediatamente ao instrumento. Então, a gente está trabalhando com uma régua milimetrada. A menor divisão de um instrumento analógico, ela é usada para definir a precisão daquele, a resolução, a precisão daquele instrumento. No caso de uma régua milimetrada, a menor divisão é 1 milímetro. E aí, como é que a gente sabe qual é a definição? Metade da menor divisão. Então, vai ser mais ou menos meio milímetro. Sim? Voltando lá na nossa planilhinha, a gente vai ver o seguinte. Eu tenho a média, que é 4,25. A menor divisão da régua é 1 milímetro. Quer dizer que a precisão dela é meio milímetro e a indicação da minha medida vai ficar a média, 4,25, mais ou menos meio milímetro. Aí você fala, por que está 0,05? Porque aqui a gente está indicando em centímetro, né? Sendo casadinho, bonitinho. Beleza? Então, e aí eu posso chamar a atenção de vocês para um outro conceito, que é o algarismo significativo. O que é um algarismo significativo? É aquele número que tem significado de medida. No nosso exemplo aqui, a gente tem 1, 2, 3 algarismos. Veja que eu não disse casas decimais, eu disse algarismos. Então, você tem 3 algarismos que têm significado de medida. Então, eles são conhecidos como algarismos significativos. Trocando em miúdos, eu uso os 2 primeiros que a gente tem certeza absoluta. Veja na tabelinha, todo mundo tem certeza do 4, todo mundo tem certeza, basicamente, a maioria do 2. E aí a flutuação, a dúvida, está nessa última casinha aqui, é o algarismo duvidoso, né? Tudo bem? Então, o algarismo significativo, ele é
a soma de todos os algarismos, né, o conjunto de todos os algarismos que tem algum significado de medida. Quem define? O instrumento de medida, ok? Então, continuemos. E aí, pequenos detalhes, grandes dicas, né? Vamos lá, e quando eu tenho que fazer alguma conta com a minha medida? Né? Então eu tenho que lembrar que o tamanho do meu resultado, né, quer dizer, o que eu vou dar de resultado, vai ficar preso ao algarismo significativo. Tudo bem? Isso é importante. Outra coisa que você tem que lembrar é que sempre que precisar, você deve fazer um arredondamento simples. E, sem exceção, sempre, unidade de medida, meus amores. Nunca esqueça das unidades. Então, vamos dar um exemplo. A gente tem um pequeno cubo, esse cubo tem uma aresta de 16,54 milímetros. Isto daqui é a indicação da resolução do instrumento, né, do seu erro associado. E aí ele vai me perguntar, qual é o volume desse cubo, né? Lembrando que um cubo é um objeto tridimensional, então ele me deu o tamanho da aresta e o cubo, para volume, é aresta ao cubo, né? Então, se você pegar esse número aqui que a gente marcou, né, do volume, deixa eu botar aqui para você. Se eu pegar esse número e multiplicar por ele, multiplicar lado vezes lado, né, 16,54 vezes ele mesmo, 3 vezes, né, ao cubo, não é isso? Você vai achar esse número gigantesco aqui na sua super, hiper, ultra calculadora. Você fala, bom, mas esse resultado é imenso, tem muitos números, querida professora. Por isso que você vai limitá-lo. Limitá-lo a quantos? 1, 2, 3, 4 algarismos significativos. Então, lá vamos nós. 1, 2, 3, 4 algarismos. Você vai ter que cortar aqui e o resto você joga fora. Lembrar que o número 8 vai obrigar esse número a ser elevado. Então, o seu resultado vai ficar assim, ó. Elegantemente, 4.525 milímetros cúbicos. Apenas isso, o resto você joga fora. Sacaram? Fica mais elegante, né? Vamos ao próximo. Notação científica. Um outro conceito que a gente precisa olhar com atenção, né? O que é isso? Notação científica, pessoal, é só um jeito de escrever, tá? Vem aqui em mim rapidinho. Então, olha só. Quando a gente tem um número que é muito grande, é difícil ficar toda hora reescrevendo. Então, normalmente a gente indica esse número em potência de 10. A mesma coisa com um número muito pequeno. A gente também reescreve em potência de 10. O modo de fazer isso é conhecido como notação científica. Vou trocar em miúdos. Como é que você faz? Você pega um número grande, coloca a vírgula lá, que estava lá no final, bem no primeiro número. E esse primeiro número não pode ser 0. Então, um número antes da vírgula não pode ser 0, e aí você compensa as casas que você deslocou a vírgula com a potência de 10. Vou te mostrar um exemplo. Vamos lá. Então, lá, notação científica, a equação geral para ela é isso aqui é um número qualquer, né? E esse número, ele está entre 1 e 10. Né? E aí, porque não pode ser 0, lembrar que não pode ser 0. Então, exemplo, se eu pegar a massa da Terra, a massa do nosso planeta é gigantesca. Olhem esse número gigantesco! Imagina eu ter que escrever isso toda vez que eu fazer algum cálculo, alguma coisa assim, não vai dar. Então, o que a gente faz? Pega a vírgula que não aparece aqui, então está no final, e arrasta essa vírgula para o primeiro número. Quando você faz isso, você transformou essa coisa enorme nesse pequenininho 5,9742. Sim? Só que 5,97 não é igual a 5 buzilhões de quilos, né? Então, o que a gente faz? Compensa com a potência de 10. Você conta quantas casas você pulou, né? Então, eu tenho aqui 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. Estão vendo? Tchum, compensamos ali, bonitinho e fofinho. No caso de um número muito pequeno, por exemplo, a massa de um elétron, extremamente pequeno, veja, ó, 0,00009,1, imagina que coisa pequeniníssima. Mesma coisa, você pega a vírgula daqui e joga no primeiro número diferente de 0. E depois compensa a potência devolvendo as casas. Neste caso, sinal negativo, porque você tem que reduzir este número e não aumentá-lo. Aqui é positivo, porque este número é aumentado para ser igual a este grandão aqui. Ok? Mas tem uma outra coisa que a notação científica também faz, que é ajudar a gente a analisar ordem de grandeza.
Ordem de grandeza é muito útil quando você quer fazer cálculos estimados, né? Então, como é que eu vou fazer isso? Eu olho sempre a potência de 10. Então, eu aproximo tudo bem pertinho das potências de 10 e olho a potência para me dizer que ordem de grandeza o meu fenômeno tem. Vou te dar um exemplo numérico que isso vai esclarecer mais. Vamos lá. Então, imaginem o seguinte, né? Então, estamos falando de ordem de grandeza. E aí eu tenho lá um número, por exemplo, 10,5 milímetros, sim? Converti isso aqui para metro, ó, veja, mandei para metro. E escrevi em notação científica. Quando a gente faz isso, veja, esse número, ele é aproximadamente o próprio 1 vezes a potência de 10, que no caso aqui é 10 a menos 2. Ordem de grandeza, então, desse fenômeno, 10 a menos 2, já no sistema internacional. Vamos pegar um outro número, um número pequeno, 0,0 centímetros. Também fiz a mesma coisa, ó, mandei para metro e escrevi em notação científica. E ó, agora o detalhe, esse número aqui, ó, ele é aproximadamente 7, ele está mais perto do 10 do que o 1. Então, eu vou imaginar que esse 10 aqui, a menos 4, está acompanhado por um outro cara que é perto de 10. Veja, base 10, mesma base, multiplicação, mantém a base, soma os expoentes. Mais 1, menos 3, né? Menos 4. Isso daqui vai dar menos 3, ordem de grandeza desse outro fenômeno. Ok? Bom, e agora nós vamos começar aqui a falar de uma outra coisa, que é a mecânica. A mecânica, ela é apaixonante. Ah, você aí disse que não, hein? Ó, tô de olho em você. Opa, família Pimenta nos assistindo. Mateuzinho Pimenta, beijo. Passa lá para tomar um café comigo para essa 11, tá? Seu pai tá sempre comigo lá. A gente vai dando aula para gerações, né? A gente está se sentindo meio velho, jovem há mais tempo, mas estamos juntos. Vamos lá, mecânica. A mecânica, ela é a parte da física que estuda movimentos ou a ausência dos movimentos, né? Por quê? Engenharia mecânica, eu quero produzir movimento, quero fazer que as peças girem, né? Trabalhar com os meus motores. Engenharia civil, eu não quero movimento, sim? Eu quero que o meu prédio fique lá numa boa, sim? É essa a ideia. Aí você fala, pô, mas peraí, se eu pensar numa ponte, precisa ter um pouco de movimento. Claro, mas para ter estabilidade, sim? Porque você precisa lidar com uma certa flexibilidade em alguns casos. Mesmo assim, você não quer que a ponte saia correndo. Então, você precisa também pensar em momentos de equilíbrio, né? De estabilidade ali. Beleza? Então, vou te mostrar que a mecânica, ela se divide em duas grandes áreas. Uma, que é a cinemática, e a outra, que é a dinâmica. No caso da cinemática, o que interessa pra gente é a descrição do movimento. Então, se a pergunta é, como o cara se move? Então, você está na cinemática. Se a pergunta for, por que a causa? Por que ele se move? Então, você está na dinâmica. Tudo bem? Vamos junto lá olhar a planilhinha que eu fiz para vocês? Então, lá. Mecânica, então ela é dividida em cinemática e dinâmica. No caso da cinemática, o que interessa é a descrição dos movimentos. E se eu pensar na descrição do movimento, interessa para a gente trajetórias, interessa velocidades, interessa acelerações, interessa tempo, porque é assim que você descreve, né? O objeto, ele se move rápido, lento, então eu estou falando de velocidade. O objeto acelera, não acelera? Faz curva, não faz curva? Então eu estou falando de aceleração, de trajetória. Ah, ele chega rápido lá, então eu estou falando de tempo. Essas características são características ligadas diretamente à cinemática. Não quer dizer que elas não apareçam na dinâmica, sim? Quer dizer que elas são mais pertinentes, gritantemente pertinentes para a cinemática, ok? E a dinâmica? Vamos lá. A dinâmica, como ela está pensando em explicar os movimentos, então a pergunta que se faz é por que ele se move? Tá, botei um objeto parado na mesa. Por que ele se moveu? Opa, porque alguém aplicou uma força. Ou porque o meu sistema tinha uma energia armazenada. Ou porque alguém realizou trabalho em cima daquele objeto. Ou porque houve uma colisão, uma transferência de quantidade de movimento. Tá? Então, de toda forma, a gente pode pensar na cinemática descrevendo o movimento ou na dinâmica explicando os movimentos. Hoje, a gente vai falar como o nosso prepara está limitado desta maneira até a 5ª aula, né? Afinal de contas, Brasil inteiro. Pessoal, vem me visitar no Rio. Beijinho, beijinho. Então, como a gente está falando de um Brasil inteiro, né? Em muitas aulas a gente precisa ter um parâmetro. Nosso parâmetro é a 5ª aula. Então, eu vou com vocês até leis de Newton. Mas lembre-se, depois você tem
energia para estudar, tem trabalho e arrebenta na V1, tá? Então, vamos lá, vamos pensar mais adiante. Cinemática. Lembrando, se eu olhar esse desenho fofinho aqui, ó, eu tenho uma linha orientada para lá, veja que os números vão crescendo nessa direção, né, nesse meu referencial. Se eu estou em cima dessa linha, dizer se o carro está indo para lá ou se ele está voltando, basta utilizar um sinal positivo ou negativo, basta. Então, quando eu estou falando numa única linha, ou seja, numa cinemática unidimensional, um movimento unidimensional, basta usar os sinais, então eu não vou ficar falando toda hora de um vetor. Mas no caso de um disparo de canhão, um lançamento de projéteis, veja como a coisa se complica, porque essa bolinha ela anda para frente, mas ela também anda para cima. Então é uma cinemática bidimensional. E você fala, socorro! Sim, é socorro mesmo. Mas num movimento que é bidimensional, o que você pode fazer com tranquilidade é dividir o movimento só em horizontal, com velocidade constante, então só essa parte aqui em x, e o outro só na vertical, que vai ser acelerado em y, tá? Mas isso aí depois você aprofunda. Aqui a gente vai fazer um en passant, para você não esquecer que existem movimentos ainda mais interessantes do que apenas o unidimensional, tá bom? É uma cutucada para você sempre ir além, querer mais, tá? Então, vamos... antes de seguir, professora, você falou em vetorial, mas até agora você não tinha falado em vetor, que negócio é esse? Tenho certeza que seus professores já conversaram, e se ainda não conversaram sobre isso, é um motivo ótimo para você tomar um cafezinho com o professor, bater um papo e descobrir mais, tá bom? Então, lá vamos nós. O que é um vetor? O vetor é assim, é uma flecha, tudo bem? É uma flecha. E é uma entidade, porque ele pode ser transportado de um lugar para outro, desde que ele não perca suas características. Você fala, bom, mas que características, querida professora? São 3. Um vetor, ele tem tamanho, ele tem, que é a intensidade dele, ele tem uma direção de aplicação e um sentido. Então, é uma flecha mesmo, tamanho, a direção do corpo e para onde ele aponta, tá? Então, se você pergunta para o corpo, faz uma pergunta e você precisa dizer as 3 informações, é vetor, é vetorial. Se não, é escalar. Por exemplo, eu te pergunto, você, não, você, camisa verde, isso, você. Quanto você tem de massa? Quantos quilos você tem? Pode mentir. Ok. 50 quilogramas, né? Para a direita ou para a esquerda? Não faz sentido, né? Se não faz sentido, então não é um vetor, é um escalar. Sacaram? Vamos adiante. Então, lá estamos nós. Cinemática unidimensional. Primeira coisa que você tem que fazer quando estuda cinemática é perguntar para o movimento se ele é acelerado ou se ele é não acelerado. Sempre. Você olha para a questão e pergunta, tem aceleração ou não? Se tem aceleração, você está no movimento retilíneo uniformemente acelerado. Se não tem aceleração, você está no movimento uniforme. Tá? Então, esse caminho ele vai separar para você a equação para você utilizar. Então, quando não tem aceleração fora, você está nesse caminho. Então, só tem uma equação para usar, que pode ser reescrita desta maneira, a equação da velocidade média. Se você está no movimento acelerado, então parte da aceleração, ΔV, ΔT, e as equações que você tem para utilizar são todas essas. Qual é a melhor? Depende do caso. Como, professora? Vou te mostrar. Vamos lá, vamos pensar. Um caso aqui, eu tenho um carro, ele vai do repouso, que significa de uma velocidade inicial 0, né, até uma velocidade de 100, então essa é a minha velocidade final, em 10 segundos. Primeira pergunta que você faz, tem aceleração ou não? Bom, se ele estava parado e foi a 100, tem aceleração. Então, é acelerado. Se ele é acelerado, vou voltar aqui, se ele é acelerado, eu estou nesse quadro de equações aqui. Show? Então, agora eu vou escolher qual. Eu tenho a velocidade que eu alcanço. Eu tenho minha velocidade de início. Eu estou querendo saber qual é a minha aceleração. E o cara me informa o tempo. Então, é nesse aqui que eu vou. Sim? Não esquecer que você precisa ser coerente com as unidades. Aqui eu tenho em segundos. Aqui está medido em relação a quilômetro por hora. Então, a primeira coisa que você faz é trocar 100 quilômetros por hora para o equivalente em metro por segundo, e para fazer isso, basta que você divida por 3,6. Sim? Você achou lá o seu valor de velocidade. Aí você aplica a equação, ó, V0 mais A vezes T. A velocidade que você encontrou, que você vai treinar e vai fazer, não é? Acredito. Velocidade
inicial, ele partiu do repouso, mais a aceleração que você está procurando, vezes o tempo de 10 segundos. Então, o que você tem, e você vai fazer, é coração dividido por 10, que vai dar a resposta que a gente já fez para você. Tá bom? Não se esqueça, depois desta aula, lá na semana que vem, você vai ter esses vídeos disponíveis para ver e rever quantas vezes quiser. Então, você pode paralisar, né? Ver cada assuntinho, refazer, conferir. E não se esqueça, pintou a dúvida, Ludinha tá no chat, ela é um amor, pode perguntar à vontade, tá? E o Cris que me ajuda aqui, se eu fizer besteira, ele volta as telas para mim, cara, sensacional. Equipe maravilhosa, vamos que vamos. Então, segundo exemplo, lá vamos nós. Eu tenho lá uma bolinha, né? Velocidade, qual a velocidade de uma bolinha indicada abaixo? Vamos lá, rapidinho, gente. Olha só que barato. 0, 1 segundo. Depois 2 segundos, 3, 4. Percebe que ele vai subindo de 1 em 1 segundo? Sempre de 1 em 1 segundo. E aqui, ele vai de 1 em 1 centímetro. Então não tem muito o que pensar. Não tem aceleração, porque ele faz sempre a mesma coisa, ó. De 1 em 1 embaixo, de 1 em 1 em cima. Então minha velocidade vai ser ΔS sobre ΔT. Minha velocidade vai ser esse 1 centímetro a cada 1 segundo, e aí você tem em centímetro por segundo, ou se você preferir, converter para metro por segundo. Lembrar que cada Czinho, sempre que você escreve esse C aqui, ó, de centímetro, ele vale 10 a menos 2. Por isso que a gente marcou aqui direto para você, ok? Mais um. Adoro exercício, né, professora? Vamos lá, mais outro. Sim, mais outro, ó. Uma maçã cai do 15º andar de um prédio e leva 3 segundos para atingir o solo. Com que velocidade ele chega ao chão? Então, vamos nós. É acelerado ou não é? Vamos ver, uma coisa caindo. Tem gravidade. Se tem gravidade, é acelerado. Se é acelerado, equações do MR e o V. No caso aqui, lá vamos nós, o que ele quer? Velocidade final. Se ele caiu e não foi empurrado, a velocidade inicial era 0. 15º andar, ele me disse que cada andar tem 3 metros. Então, eu conheço o espaço percorrido, né? São 15 andares com 3 metros em cada um. Ótimo. Aí lá vou eu. E aí a pergunta é que velocidade ele chega ao chão. E me deu o tempo de queda? Deu. Se ele me deu o tempo de queda, eu tô fofinha de novo, ó. V0, A, T. Você tem a velocidade, que é a velocidade final, você tem a inicial, você conhece a aceleração, que é a própria gravidade, e ele te deu o tempo de queda. Então, fofinho, não vou precisar nem da informação de quanto ele vai cair, né? Posso usar direto essa, ok? Aplica bonitinho e lá tá você com os 30 metros por segundo, sim? E lá vamos nós. Agora um fofinho que eu quero te mostrar. Vamos lá, exercícios mais complicados da cinemática, normalmente eles vão trabalhar ou com gráficos ou com tabelas e com posições de encontro. Então lá, eu tenho um móvel, alguém se movimentando aqui, tem outro cara se movimentando aqui, e aí um vai passar pelo outro. E o cara vai te perguntar qual é o momento e posição de encontro. Fácil. Lembra do seguinte, quando você marca o encontro com alguém, você tem que estar no mesmo lugar, mesma posição. Correto? Se você tem isso claro, acabou seu problema. O resto é álgebra. Vamos lá que eu vou te mostrar. Então, lá estamos nós. Eu tenho 2 carros, um se movimenta com esta equação, o outro com esta equação horária. Sim? E aí ele quer saber o instante e o local do encontro. Bom, encontro, os caras têm que estar no mesmo lugar. Então, ó, SA é igual a SB. E ele vai desenvolver. Quem é a SA? É 20 mais 70T, que vai ser igual aos 50 menos 80T. Sim? Veja que agora eu só tenho T de um lado e T do outro. Quando você isolar, você vai achar o tempo de encontro. Uma vez sabendo o tempo de encontro, você retorna em qualquer uma das equações, qualquer uma, por exemplo, esta, substitui o valor de T e você vai saber o lugar do encontro. Ok? Tá lá as respostas fofinhas para você. Treine, faça, pergunte. Ok? E vamos adiante. Agora a gente passa da cinemática e chega à parte da dinâmica. A dinâmica, que nem a gente falou, é a parte que se preocupa em explicar por que o cara se move. Por que, afinal de contas. A parte que a gente vai trabalhar hoje são as forças. Então a gente vai trabalhar com leis de Newton. Antes de mais nada, para eu entender força, eu tenho que entender que ela existe numa situação especial. Que situação? Sempre que houver interação. Aí você fala assim, como assim, querida professora, que interação? Interação ela pode ser de 2 tipos. Ela pode ser de contato, toque. Por exemplo, eu vou aí até você, te toco.
eu interagi, então existe força, sim? Mas eu não preciso te tocar para interagir. Veja, você está aí, do outro lado do país, acordando, vindo de uma balada, esperou, não dormiu porque estava esperando essa aula maravilhosa do Prepara. Então eu estou aqui e te digo, oi, bom dia, vamos detonar na V1. Não precisei te tocar, à distância eu interajo com você, então também é a força. Tudo bem? Então, lá vamos nós para o nosso quadrinho fofinho. Força, sempre que houver uma interação. Se há uma interação por contato ou por campo, há força. Por contato, exemplos, força de atrito, força normal, força de tração numa corda, força elástica por causa de uma mola. Professora, o que é uma força normal? Força normal é uma força de sustentação. Toda vez que você está apoiado numa superfície, encostado numa parede, existe a força normal, que é sempre normal ao toque. Normal significa 90 graus, ok? Ah, e se eu inclinar o plano? Então, teu corpo está aqui e a normal está para lá, ó, 90 graus, sempre 90 graus, ok? Então, beleza. Exemplos para força de interação por campo. Força elétrica, força elétrica através do campo elétrico, força magnética através do campo magnético e força gravitacional, sinônimo, peso. Ué, é a mesma coisa? Sim, é. A interação gravitacional gera o peso. Você não precisa tocar no planeta para ter peso. Por exemplo, eu pulo. Quando eu caio de volta, isso é uma prova de que algo me puxou para baixo. Quem é esse algo? Meu peso. Não tem jeito. Tá bom? Então, vamos adiante. Então, quando a gente fala em forças, necessariamente a gente tem que se referir a esse cara, Isaac Newton, né? Newton escreve muita coisa, né? Ele aos 24 anos ele já tinha feito todo o tratado de coisas que ele escreveu. Ele já tinha falado de ótica geométrica, ele já tinha escrito o Principia, que é o livro que ele vai falar de mecânica, e aí inclui lá as leis de Newton. Ele já tinha falado de gravitação, ele já tinha falado sobre a decomposição da luz no arco-íris, ele já tinha inventado o binômio de Newton. Terrível, né? Ah, você está falando que naquele tempo não tinha televisão, né? Mas tinha outras distrações, tá bom, meu bem? Tinha outras. Mas vamos lá. Newton escreveu as 3 leis, que hoje nós chamamos de 3 leis de Newton. Lá vamos a elas, que são, a primeira lei, e conhecida como inércia. Do que ela fala? Do estado natural do corpo. O que significa isso? Quer dizer que um corpo, naturalmente, ele permanece parado, a menos que você aplique força sobre ele. Ou, naturalmente, ele permanece caminhando em linha reta, sem fazer curva, sem acelerar, sem reduzir. A menos que você aplique força, e aí ele vai acelerar. Acelerar para mais ou para menos. Sim? Então, o brilhantismo dele na primeira lei foi justamente isso, perceber que o natural do corpo é continuar se movimentando, quando todo mundo vê que para. Mas eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, você vai lá e pega um objeto, um pote, bota no chão e dá um pequeno chute nele. Ele vai deslizar e vai parar, ok? Tudo bem. Aí eu vou lá e lixo o chão, insero, deixo bem lisinho. Chuto de novo o mesmo pote. Ele para mais longe ou mais perto? Isso, bem mais longe. E se eu conseguir botar um óleo e deixar tudo bem lisinho? Mais longe ainda. E se eu conseguir tirar todos os atritos, tirar o ar, tirar tudo? Quando para esse objeto? Nunca. Então o que ele está dizendo é que naturalmente o corpo vai se deslocar sem nunca parar. E isso é uma novidade, porque todo mundo dizia que o natural era ficar parado. Ok? Então ele diz, fica parado se já estiver parado, ou continue em movimento retilíneo uniforme se já estiver em movimento. Então ele não acelera, não faz curva, não faz nada. Tudo bem? É essa a ideia. Beleza? Então essa é a primeira lei de Newton. Traz todo o universo de Newton ali embutido. Depois a gente conversa no cantinho, tá? Segunda lei de Newton. Quando a gente pensa na segunda lei de Newton, ela é a lei que o pessoal adora, né? Porque faz conta. É a lei fundamental. Ela nasce de uma afirmação do Newton que é, para que eu altere o movimento do corpo, eu preciso aplicar uma força. E hoje nós a traduzimos, escrevemos desta maneira aqui, né? Ó, força resultante sobre um corpo acelera a massa desse corpo. Sim? Então é isso que ele quer dizer. E essa aqui a gente vai usar para fazer conta, né? Já a gente faz. Terceira lei de Newton, vejam, vocês conhecem como ação e reação. Eu prefiro suprimir o E e escrever com hífen. Por que, querida professora? Pelo seguinte, quando a gente coloca a preposição aqui, ação e reação, dá a impressão que primeiro você age para depois ter uma reação. E isso não é verdade, porque é simultâneo. A cada interação, imediatamente nascem 2 forças. É simultâneo. Por exemplo, alguém vem e segura meu braço aqui, segura meu ombro, se apoia no meu ombro. Imediatamente nesse toque, eu sinto o apoio da mão e a mão da pessoa vai sentir meu ombro. É imediato, tá bom? Então, por isso que eu prefiro chamar de ação-reação. É imediato, tá bom? Então, a cada interação,
duas forças nascem, sempre. Uma numa pessoa, a outra na outra. Uma num corpo, a outra no outro corpo. Nunca no mesmo. Nunca no mesmo. Tudo bem? E qual é a propriedade desse par de forças? Primeiro, é romântico, né? Porque cada interação sempre faz nascer duas forças. Sabe o que significa? Significa que não importa quão longe o seu par esteja, ele existe. Ah, que coisa mais fofa, hein? Pensou, hein? Romantismo total na física. Vamos lá no par de forças. Então, lá, cada interação faz nascer um par de forças. E o que eles têm? Eles têm mesma direção, na mesma linha. Eles têm mesma intensidade, mesmo valor. E têm sentidos contrários, sempre contrários, tá? E importante, são aplicados a corpos diferentes e por isso nunca se anulam. Vamos fazer uns exercíciozinhos para sacar isso. Vamos lá. Ai, respira! Vamos lá. Aplicando. Ó, quando um corpo de massa M está sob a ação de uma força resultante F, sua aceleração é 2,5 metros por segundo. Professora, que informação é essa? Essa daqui, ele está me dizendo isso, ó. Eu tenho F é igual a M vezes A, não é isso? Segunda lei fundamental. Isso daqui faz eu pensar que F é igual a M vezes 2,5. Por que eu fiz isso? Porque é essa informação que ele me deu para o A. E, portanto, nessa situação, eu posso escrever que M é F sobre 2,5. Tudo bem? Então, isso aqui é a primeira frase. Vou continuar a frase. Vamos lá. Qual será a sua aceleração e se o módulo da força for dobrado? Então, ele está me dando uma situação hipotética. Vamos separar aqui. Uma situação em que qual será a minha aceleração linha, aceleração nova, se a força nova for o dobro da força antiga. Então, lá vou eu escrever de novo as minhas coisas, ó. F novo vai ser a massa que não mudou vezes a aceleração nova. Sim? Força nova, ele me disse aqui que era 2F. Ele falou para mim. Então, tem lá, 2F é igual a massa que eu já conhecia, que não mudou, F sobre 2,5 vezes a aceleração nova. Olha, esse carinha que está aqui dividindo, ele passa para o outro lado como se fosse multiplicando, não é? E esse F pode ser cancelado por este, são iguais e aqui é uma multiplicação, sim? Então, o que você vai ter no frigir dos ovos é que a aceleração nova vai ser 2 vezes a 2,5. Portanto, a aceleração nova é 5 metros por segundo ao quadrado, por segundo. Agora, eu quero que você depois tente esse aqui, ó. Faça o mesmo processo, só que em vez de dobrar, você vai triplicar a força. Então, em vez de aparecer aqui o 2, vai aparecer aqui um 3, não é isso? Beleza. E agora, também vai acontecer que a sua massa não vai ser mais esta massa aqui. Vai ser esta dividida por 2. Sim? Então, quer dizer que em vez de escrever F 2,5, você vai escrever F sobre 5. Tudo bem? No lugar da massa. Faça isso, veja o que dá e conserte esse pequeno gabaritinho aqui, ó. Tudo bem? Porque não pode dar menor do que era. Por que não pode dar menor do que era? Pelo seguinte, eu aumentei a força e diminuí a massa. Olha em mim. Se eu tenho mais força e menos massa para carregar, então o meu empurrão é mais violento. Ele vai acelerar mais. Tudo bem? Ele vai acelerar muito mais. Refaça, veja. E aí você me manda fofissimamente o seu resultado, que vai ser o triplo, hein? Mas vamos lá. Próxima. Lá estamos nós. Agora uma brincadeira aqui com a terceira lei, né? Que você pensa, só a segunda lei dá para ter questões. Não é verdade, não é verdade. A última lei, que é muito conceitual, né? Um par ação e reação, ele também pode ser questionado. Eu também posso formular uma questão sobre a terceira lei, tá? Sem problema algum. Opa, João Vitor, você está perguntando aí se a gente não leva em consideração as resistências. Depende, João. Se a gente tiver num plano completamente liso, você está desconsiderando as resistências. Mas aí o problema te diz, se não, na hora que você for desenhar as forças, você tem que considerar o atrito, sim. Então, quando a gente fala F é igual a M vezes A, esse F é a força resultante. Ela já é um resultado justamente de atritos, não atritos, cabos, tudo bem? Lá na frente tem mais um exercíciozinho que vai te ajudar, tá bom?
Quem tava... Maria Milene, segunda lei, meu amor, já vou fazer um outro aqui que você vai entender melhor dos bloquinhos, tá bom? Então, já vamos lá. Então, olha lá. Então, temos lá. Então, tem lá um pequeno burro, um animal, né? E muito inteligente, por sinal, ele leu as leis de Newton e descobriu o seguinte, que se eu puxar uma carroça para frente, ela me puxará com a mesma intensidade para trás. Isso é verdade. Como as forças têm mesma direção, verdade, mesma intensidade, verdade, e sentidos contrários, verdade, eu não moverei a carroça. Enfim, livre. Pois é, ele peca aqui, né, ó. Ele peca aqui. Todo mundo sabe que o burro puxa a carroça, né? Então, cadê o erro do pensamento do burro? O erro é esse aqui, ó. As forças de ação e reação estão em corpos diferentes. Olha lá, uma está aqui, a outra está lá. Se elas estão em corpos diferentes, embora elas tenham mesma intensidade, embora elas tenham mesma direção e sentidos contrários, nunca vão se anular. Por quê? Porque estão em corpos diferentes, tá? Então, essa é a grande pegadinha. E agora sim, vamos lá para o João e para a Milena, um exercício que vai aplicar melhor a segunda lei para vocês entenderem bem. Então, vamos lá. Tem lá, dois corpos, A e B, estão ligados por uma corda, como representado no esboço abaixo. O plano de apoio é perfeitamente liso. João, olha lá, perfeitamente liso. Rafaela, obrigada, meu amor. A Rafaela elogiando, gente. Elogio a gente adora, tá? Pode elogiar à vontade, adoro. Todo professor é vaidoso, gente. A gente é meio louco mesmo, é assim mesmo. Mas vai me visitar, Praça 11, tamo lá. Beijinho, Rio de Janeiro, tá? Beijo Brasil inteiro, gente, ó. Me convida também pra eu ir te ver, curtir uma praia, tal, um frio também no sul, tá? Beleza, volta lá, vamos trabalhar, gente, trabalhar! Olha lá. Amores, voltemos. Dois corpos, A e B, estão ligados por uma corda, como representado no esboço abaixo. O plano de apoio é perfeitamente liso, João. Liso. Então, aqui ele está desconsiderando o atrito, tá? E as massas dos corpos são, respectivamente, 4 e 6. Quando ele fala respectivamente, é sempre na ordem apresentada. Então, A e B, tá? Então, esse aqui tem 4 quilogramas e esse aqui tem 6 quilogramas, tá? Beleza. Obtém a aceleração do conjunto e a tração na corda. Então, duas perguntas. A aceleração e tração. Tem que responder as duas, tá? Professora querida do meu coração, como é que eu vou fazer um trem desse? Primeiro, vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer é analisar a situação. Vamos analisar a situação. Eu tenho lá um corpo de 6 quilos pendurado aqui e um corpo de 4 aqui. Não tem atrito. Você concorda comigo que esse sistema vai ser arrastado para cá? O sistema vai acelerar para o lado de cá? Opa, se você entende isso, já está maravilhoso. Por quê? O próximo passo é desenhar as forças em cada corpo. Vou desenhar só para o corpo A. Corpo A, se eu pegar só o corpo A, ele tem contato com o chão, então tem normal. Ele tem peso, gravidade, peso. Mas ele não está acelerando nessa linha, ele não está nem voando acelerado, nem afundando acelerado. Então, esta força vai cancelar essa força. Então, na linha vertical, ele está em equilíbrio. Vou continuar. Na horizontal, ele está preso numa corda. Então, ele tem uma tração. O que sobrou para o corpo A? Somente a tração sobrou para ele. Então, quando eu for escrever para este corpo a segunda lei, MA, a resultante dele é a própria tração. E ele tem a massa do corpo A vezes a aceleração. Ok? Agora, vamos pensar para o corpo B. Corpo B, só o B. Então, pego lá o B e vou desenhar. Ele está tocando no chão? Não. Então, ele não tem normal. Ele está tocando na parede? Não. Então, ele não tem nada nenhuma normal. Mas ele tem gravidade, né? Ele está exposto à gravidade. Então, ele tem peso. Ó, peso do corpo B, que era do corpo A. Então, peso do corpo B. Ah, mas ele está preso numa corda. Então, ele também tem uma tração aqui. Veja, é a mesma corda para os dois. Então, a tração do corpo A é a mesma que a do corpo B, hein? É a mesma corda. Então, é um conjunto ação e reação, é o mesmo. Aplicados a corpos diferentes, mas é o mesmo valor, hein? Então, beleza, vamos continuar. Vou escrever em preto aqui para não confundir com o de cima. Então, no corpo B, quando eu for escrever essa mesma força MA, para o corpo B, eu tenho... Opa, ele vai descer acelerado, ó, lembra que a gente marcou aqui, ó, o corpo vai descer acelerado? Então, para esse, o peso vai ser maior que a tração. Então, peso menos tração é massa de B vezes A. E olha, eu tenho duas equações, posso somar as duas. E vou fazer isso, ó. Tração menos tração, do lado esquerdo da minha equação, sobrou só o peso de B.
Do outro lado, eu tenho EA, que vale para os dois, que eu vou tirar em evidência, e MA mais MB. Eu vou passar isso a limpo numa folha em branco, para você enxergar melhor, tá? Então, vamos lá. Então, eu tenho assim, ó. Então, eu tenho lá, peso é a soma das massas, MA mais MB, vezes a aceleração. Estamos acabando, é só isolar esse A. Isola esse A que você tem o resultado, meus amores, que vai dar isso aqui. E depois é só substituir numa delas e você acha a tração. Gente, bom AV1, desculpe, explodimos o horário, não deu tempo. Muito obrigado, excelente AV1, detonem e estejam aqui de novo quando a gente chegar no AV2. Obrigada, equipe, foi maravilhoso. Ludinha, beijo, beijo todo mundo. Boas provas, gente, detona. Tchau, tchau.